ano. Primeiramente, gostaria de desejar muita paz a todo mundo. Então, nessa aula eu vou falar um pouco sobre essa questão de como cuidar do corpo físico e a relação disso com o espiritual e com o estado de consciência que a gente fica por conta disso. Bom, eu vou falar de várias culturas também, pra gente entender que isso é bem geral, isso não é específico de um lugar. Primeiramente, o que os espíritos, né, principalmente os espíritos orientais, eles ensinam ligado a essa questão, vou falar primeiro da alimentação, né? Eles falam o seguinte, que todo alimento ele tem uma certa assinatura vibracional, certa vibração. E quando a gente pega esse alimento e ingere esse alimento, não é só aquelas questões bioquímicas, físicas, que a gente vai estar se alimentando. A gente vai estar se alimentando de uma energia espiritual também que está naquele alimento. Aquele alimento, ele vai para o nosso estômago, para o nosso intestino, e é absorvido por essa vibração desse alimento, ela é absorvida pelos nossos chakras, e essa vibração é incorporada na nossa vibração, a vibração da nossa consciência também. Então, isso é extremamente importante. Por exemplo, se a gente pega as grandes escolas iniciáticas, por exemplo, Shaolin, Wudan, na Índia nem se fala então, no Tibete é a mesma coisa. Todas elas, quando o discípulo estava no começo do treinamento, uma das primeiras coisas que eles aprendiam é como se alimentar. Porque a forma como você se alimenta pode bloquear profundamente o fluxo de energia do nosso espírito e consequentemente a gente não conseguir estados elevados de consciência nas nossas vivências e nem um despertar, porque se a gente se alimenta de um alimento com uma vibração muito ruim, essa vibração ruim vai ser incorporada a nós e vai meio que travar o fluxo de energia, todo esse processo espiritual. E aí, vamos falar aqui um pouco de cada cultura, né? Se a gente pega na China, por exemplo, principalmente, né, Shaolin, Wudan, que são as grandes escolas iniciáticas da China, do passado, hoje em dia não tem mais, né? Hoje em dia é só aquela versão só para inglês ver. Como eu falei, no começo do treinamento deles, eles aprendiam essa questão de como se alimentar. 100% vegetarianos. Talvez eles se alimentavam, por exemplo, de ovos ou de alguma coisa de leite, mas de carne, 100% sem nenhuma carne. Porque, e outra coisa, eles, na medicina tradicional chinesa também, tem essa questão da alimentação. E é muito semelhante à alimentação viva, porque eles falam que quanto mais natural, por exemplo, uma fruta, um vegetal, um cereal está, mais puro e mais potencializado está a energia daquele alimento. Então eles procuravam se alimentar muito baseado nessa questão da alimentação viva também. E vegetariano, ou ovo lacto vegetariano, né? Mas nenhum tipo de carne. E isso, mesma coisa, a Índia é muito ovo lacto vegetariano, né? Mas tem uns povos lá também que são 100% veganos, isso do passado também, sabe? Mesmo do passado. No Tibete, olha que interessante. Mesmo se você observar, o Tibete é um lugar assim cheio de montanha. O solo é totalmente ruim para plantar qualquer coisa. A temperatura, o clima do local é totalmente assim muito ruim também para plantar qualquer coisa, porque é um
clima montanhoso, é um lugar de montanha, do Himalaia, muito alto. E mesmo assim, eles eram veganos ou ovo-lacto-vegetarianos, né? Eu acho que é mais ovo-lacto-vegetarianos, porque eles consumiam leite de iaque, manteiga de iaque de leite, né? Enfim. Isso eu falei dessas grandes culturas orientais. Mesmo no Japão, os budistas do Japão, eles são ovo-lacto-vegetarianos, né? Se a gente observar também a teosofia na Europa, da Helena Blavatsky, era vegetariano também. Por conta de toda essa questão. Depois que eu falar de cada cultura, eu vou explicar melhor um pouco disso. Por quê, né? Complementar o que eu falei no começo. Se a gente pega agora o Espiritismo, né? Tem um livro do Chico Xavier que chama O Consolador. O Consolador. Esse livro é como se fosse um livro de pergunta e resposta. Que eles faziam as perguntas para os espíritos e os espíritos respondiam. No final do livro, eles fazem uma pergunta para o Emmanuel, que é o guia do Chico Xavier, né? Sobre essa questão da matança de animais, sobre essa questão de frigoríficos, de alimentação com carne, e novamente ele fala a mesma coisa que os orientais já falaram há séculos. Que essa alimentação é extremamente prejudicial, que é ruim, essa matança de animais não é boa, e etc. Mesmo o Chico Xavier comendo carne, mesmo todo mundo nesse meio espírita, a grande maioria se alimentando de carne, mas os espíritos, eles pensavam diferente, embora eles não obrigavam essas pessoas, porque eles não era, como é que fala, o objetivo daquela época, sabe? Mas agora a gente tá visando um outro objetivo, que é um treinamento mais profundo. No espiritismo ramatiz, a coisa é mais profunda que no espiritismo kardecista mesmo. O espírito ramatiz, ele deixa assim muito claro também que no espiritismo ramatiz você não come carne. É ovo lacto vegetariano também, sabe? E ele fala que a carne, se você pegar, né, a carne é extremamente prejudicial, etc, 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 etc. Mesma coisa. No centro espírita que eu frequento, é assim, ó. Lá é muito voltado para essa questão da cura. E todo mundo que chega lá para fazer um tratamento, os espíritos colocam a pessoa numa dieta vegana. Tira até o ovo. Enquanto a pessoa está no tratamento. Embora também seja a mesma questão do Chico Xavier, sabe? Os espíritos pensavam assim, mas a grande maioria dos médiums, do pessoal espírita mesmo, eles comem carne, mas porque eles não têm esse outro objetivo, sabe? E muitas vezes eles nem conhecem essa questão oriental, esse treinamento oriental, como os orientais faziam, essas outras culturas. Normalmente eles conhecem só aquilo ali, sabe? Se a gente observar, é claro que não são todos, né? Mas enfim. E assim, a gente observa várias e várias culturas falando disso. O que os espíritos eles falam, né? Pelo menos assim nas obras, nos trabalhos mediúnicos que a gente pega os livros e lê, principalmente os espíritos orientais, que isso é muito forte, o orientalismo, que eles não se alimentam de carne, de hipótese alguma. Mesmo, por exemplo, a gente sabendo que a China hoje em dia é um país carnívoro, né? Mas nessa questão espiritual da China é muito vegetariano. Muito vegetariano no taoísmo, no zen, na yoga, na Índia, no Tibete. Muito vegetariano. E que eles falam? Por exemplo, quando a gente pega um animal e mata esse animal, principalmente, né? Principalmente não em todos os casos, esse animal, ele emana uma certa energia de sofrimento, de uma energia assim, sabe? Meio que tá sendo torturado.
E essa energia é impregnada na carne desse animal, porque é irradiada dele. E depois a gente se alimenta, literalmente, de sofrimento, entende? E essa vibração de sofrimento, essa vibração de tristeza, essa vibração de, sabe, essa vibração ruim, ela é incorporada à nossa vibração. E a gente passa a vibrar isso também. Não tem como a gente despertar nosso potencial interior vibrando sofrimento, vibrando tristeza, vibrando tudo isso. É por isso que o processo ele é bloqueado. O processo de treinamento interno, ele é bloqueado quando a gente se alimenta dessas vibrações. Porque meio que trava, essa vibração começa a fazer parte da gente. E com o passar do tempo, essa vibração passa a fazer parte da vibração da nossa consciência também, sabe? A nossa consciência também tem uma vibração. Se a gente pegar os documentários, por exemplo, A Carne é Fraca, tem um documentário, acho que é australiano, chama Dominion, e muitos outros do tipo, e a gente observar como esses animais são tratados, são abatidos, eles são verdadeiramente torturados. E não tem só isso, eu tô falando de uma questão espiritual, né? Mas, por exemplo, se a gente observar uma questão física, quando esses animais ficam nessa adrenalina, né? Torturados, etc, 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 eles liberam toxinas na carne, na própria corrente sanguínea deles, né? Por conta de todo esse estresse. E depois a gente se alimenta dessa carne cheia de toxina. E, por exemplo, a gente observar na ração deles uma galinha, né? Uma galinha normal, criada solta, vamos supor, sei lá, bota um ovo por dia, ou um ovo a cada 2 dias, 3 dias, alguma coisa do tipo. Essas galinhas das grandes granjas ali que não tem um tratamento especial para galinha, o que eles fazem? Eles pegam a ração dela e colocam vários hormônios também na ração para elas produzir mais ovo, né? Sempre hormônio, esses trem para ele produzir mais ovo. E vamos supor que é uma galinha de abate. E o que acontece na galinha de abate? Quanto menor o tempo eles conseguirem engordar aquela galinha, mais eles vão ganhar, né? Porque, vamos supor, eles conseguem engordar ela em pouco tempo, então eles vão bater ela em pouco tempo para vender ela em pouco tempo. Então eles colocam um produto na ração dela para ela beber mais água. E colocam um produto na água dela para ela comer mais, entende? Para ela dar mais fome. Então ela fica nesse processo louco. E eles colocam lâmpadas 24 horas nessas granjas de galinha de abate para ela não dormir. Então ela fica nesse processo ininterruptamente. É tortura isso, literalmente. Ela não dorme, ela vive toda hora para comer e beber água, para ela engordar muito rápido. Além dos hormônios e toda essa questão que tem na ração dela, né, para ela não jangue, né? E todo esse processo de estresse, de hormônio, de toxina, quando a gente se alimenta dessa carne, é extremamente prejudicial para o nosso corpo físico também. E eu não tô falando só isso. Se a gente pega essa medicina, vamos supor, né, essa medicina oriental, nessa linha, né, nessa perspectiva, o que eles vão falar? Eles vão falar assim que o ser humano não é um animal, né, carnívoro. Por quê? E a gente pode observar alguns aspectos. Quais as diferenças entre a gente e um animal carnívoro, né? Se a gente olhar a nossa arcada dentária e olhar a arcada dentária de um animal carnívoro, sei lá, um cachorro, um gato, né? Que são carnívoros, é totalmente diferente. Se a gente observar a nossa arcada dentária e a arcada dentária de um animal herbívoro, né, vegetariano, é muito mais parecida. O nosso intestino, se a gente abrisse ele e visse o comprimento dele, é metros e metros de comprimento. O intestino de um animal carnívoro é muito menor que o nosso, muito menor, para a carne ser mais rápida, né? Embora mais rápido. E os espíritos orientais, eles dizem que quando a gente come essas carnes, qualquer tipo de carne que eu tô falando, né? Não é só carne vermelha, qualquer tipo de carne.
E essa carne, por conta do nosso intestino ser muito longo, ela apodrece dentro da gente. E eles dizem que a gente fede carniça. Fede carniça. Porque eles não têm só esse. Eles não têm esse nariz, né? O nariz deles é muito mais sensível por conta de uma questão espiritual. Então, e também, né? Se a gente afeta esse corpo físico, o nosso espírito está em simbiose, está profundamente conectado com esse corpo físico aqui. E quando a gente afeta esse corpo físico, consequentemente a gente afeta nosso corpo espiritual, porque eles estão em simbiose, eles estão conectados. E isso eu tô falando da alimentação, né? Então, quanto mais, por exemplo, não existe, eu acredito que não existe um alimento assim melhor para a prática espiritual. Tem muita gente que fala isso, eu não acredito nisso. Mas eu acredito no seguinte, pela minha própria experiência, pelos meus próprios estudos que eu já fiz e observações. Uma alimentação ovo-lacto vegetariana ou vegana, se você comer ovos ou leites, busca observar como é que essas galinhas são tratadas. Tem muitos lugares que elas criam as galinhas de um jeito especial, com muito mais assim, né, humanidade. E essas galinhas elas não são torturadas nesse processo de criação de ovos. E elas também não são usadas para abate. Então, esse ovo ela tem uma vibração melhor. E o leite é a mesma coisa, né? Não escravizar os animais para produzir leite pra gente, deixar eles lá tomar. Tem muitos lugares que já tem essas outras formas de cultivo de leite, né? De lidar com os animais com muito mais humanidade. Evitar comprar esses leites laticínios e ovos dessas empresas que torturam, que escravizam os animais. Mesma coisa com mel, né? Mesma coisa com mel. E tentar se alimentar também faz muita diferença de uma alimentação natural. O que eu falo natural? Tirar os industrializados, sabe? Todas as questões que fazem mal para esse corpo físico e, consequentemente, vai fazer mal para o nosso espírito. Esses processados, corantes, acidulantes, todos esses trem, sabe? E quando eu falo uma alimentação natural, quanto menos industrializado, né? Melhor. Por exemplo, se você pega uma fruta, um vegetal orgânico e se alimenta, é muito melhor. Se você pega uma fruta do pé e come na hora, a vibração dela está muito potencializada, porque quanto menos energia e vibração o alimento tem, mais ele está apodrecido. Então, quando ele apodrece, é porque ele perdeu a energia, entendeu? Então, quando ele está com muita vitalidade, você pegou ele no pé ali na hora, ele está com muita energia. E essa energia, ela passa para o nosso peito e traz um bem-estar também. E a água, a qualidade da água e beber muita água, isso é muito importante também. Uma água sem, sei lá, pura, né? É difícil hoje em dia, mas tentar, né? Procurar uma água de melhor qualidade. Bom, agora eu vou falar da atividade física. Por exemplo, uma pessoa sedentária. Atividade, quer dizer, a gente, primeiramente, a gente tem que partir do princípio relação corpo, físico, espírito e consciência. Quanto mais saudável está nosso espírito, isso vai influenciar o nosso espírito. Ou quanto mais saudável está nosso corpo físico, isso vai influenciar nosso corpo físico. Nosso corpo espiritual, eu tô confundindo os trem. E esse corpo espiritual saudável vai influenciar a nossa consciência. Traz equilíbrio, etc. Então, o que os orientais fizeram? Especificamente na yoga, tem uma linha de yoga que chama Hatha Yoga.
Na Hatha Yoga existem os asanas. O que são os asanas? Os asanas são aquelas posturas, certo? E a gente vai perceber que essa atividade corporal dos orientais, ela foi desenvolvida com outro propósito diferente, que eu vou explicar. Na China, os monges desenvolveram o Tai Chi Chuan, desenvolveram o Kung Fu. Por que eu falo que desenvolveram de forma diferente? Os chineses, eles vão falar que nosso corpo espiritual possui os meridianos de energia. E olha que interessante que eu falei essa relação do corpo físico e corpo espiritual. Na acupuntura, você desbloqueia os meridianos de energia que estão no corpo espiritual, através do corpo físico, aplicando agulhas em pontos específicos no corpo físico. Mas esses meridianos de energia estão no nosso corpo espiritual. Da mesma forma que os chakras estão no corpo espiritual. Eles fazem parte da fisiologia do corpo espiritual. E o que eles falam? Quando essa energia do corpo espiritual ela se estagna, vem a doença. Principalmente na medicina tradicional chinesa, eles falam muito disso. Ou seja, pensa uma pessoa sedentária, energia totalmente estagnada, sabe? Não faz movimento. Então, essa atividade corporal do oriental, asanas, tai chi chuan, kung fu, elas são profundamente harmonizadas com o espírito. Por quê? Eles falam que, por exemplo, se a gente pega uma arte marcial, né? Não é a pessoa ali que criou, sabe? Uma pessoa encarnada que não sabe nada de espiritualidade. Essa atividade corporal dos orientais, elas foram criadas profundamente harmonizadas com o espírito. Eles falam que os movimentos têm que estar em harmonia com o fluxo do Qi, com o fluxo da energia. E eles criaram esses movimentos que estão harmonizados com o fluxo do Qi, por conta de toda a capacidade mediúnica que eles tinham também, contato com o plano espiritual. Então, os asanas, como é que fala? Eles desestagnam, desentopem essas energias, eles funcionam com isso. Porque como é que funciona o asana? É a contração, você se concentra, respira, calmamente, contrai e depois relaxa. Aí espera um tempo, respira, contrai de novo. Essa contração, relaxa, ou alongamento, relaxa. Do corpo físico, isso influencia o nosso espírito, faz com que a energia do nosso espírito ela se desestagne, entende? E isso eu tô falando do asana, do tai chi chuan e do kung fu, que foi desenvolvido por monges em escolas esotéricas, em escolas iniciáticas, né? Mas a gente pode ver outras atividades físicas que são mais fáceis de fazer, né? Que tem um benefício grande. Por exemplo, a própria corrida é muito natural do ser humano, a corrida, né? E faz super bem. Slackline, né? E eu tô falando assim, essa atividade corporal, ela é extremamente benéfica para o nosso espírito. Tem algumas mensagens de livros mediúnicos que eles falam que o nosso corpo físico também emite uma certa, digamos assim, energia, né? Que essa energia, ela pode ir de lado oposto do nosso espírito, por exemplo, uma energia de sedentário, uma energia de uma pessoa que não faz atividade física, uma pessoa que tem uma alimentação extremamente ruim. Esse corpo físico vai emanar uma energia ruim que vai meio que estragar o nosso espírito, estragar a nossa consciência, entende? Esse desequilíbrio físico causa um desequilíbrio espiritual e mental também, entende? E isso é extremamente, esses dois aspectos principais, né, de como cuidar do nosso corpo físico, é extremamente importante para o desenvolvimento espiritual e para o treinamento interno, que eu vou falar nas próximas aulas, certo? Então, e vamos supor que você queira treinar os asanas, né, ou Tai Chi Chuan.
Eu vou falar disso também nas próximas aulas, mas eu vou falar aqui também. Se você pesquisar no YouTube Laércio Fonseca ou Espaço Caminho da Luz, coloca Laércio Fonseca, Tai Chi Chuan. O Laércio, eu fiz os dois, quando eu estou fazendo, já terminei o primeiro curso de Tai Chi Chuan com ele e vou começar o segundo. Ele disponibilizou gratuitamente as primeiras aulas dos dois cursos. Na primeira aula do curso 1, Tai Chi Chuan básico, ele ensina muito exercícios do Tai Chi estático, do Tai Chi parado, você pode fazer. Ou os asanas. Eles são muito fáceis de aprender, sabe? Não é complicado não. Aí se você quiser aprender os asanas, me fala nos comentários, né? Ou no WhatsApp mesmo. Nos comentários, né? Ou no WhatsApp, se você estiver no WhatsApp. Que eu te oriento como aprender os asanas. Então, eu acho que essa aula vai ficar por aqui. Eu acho que eu falei bastante coisa. E é isso. Isso é extremamente importante. Isso é a base de todo o treinamento oriental. Na China, como eu falei no começo, nas escolas esotéricas, nas escolas iniciáticas, uma das primeiras coisas que eles aprendiam é como cuidar do corpo físico, como se alimentar, porque isso tem uma influência muito profunda no nosso desenvolvimento interno, no desenvolvimento das nossas capacidades internas, ok? Então eu vou ficar por aqui, desejo muita paz a todo mundo, toda a felicidade interna de todo o universo, né? Abraço.